Legal, uma alegria estar com vocês. Graças a Deus saiu um solzinho, né? Bom demais. Então, orar para que Deus esteja conosco. Só musicão hoje, hein? Só musicão, hein? Quem que escolheu? Foi a Ademir ou Denise? Ou as meninas? A Denise. Legal. Muito bom. Se fosse a Ademir, ia ser só rock and roll, né? Legal. Vamos orar então para a gente começar. Pedir que Deus esteja com a gente. Oremos então. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque nos dias frios o Senhor nos acolhe. Nos dias de calor o Senhor nos dá alegria. Nos dias difíceis o Senhor está conosco e faz com que os dias difíceis tenham um fim também, dando dias alegres e bons e de comunhão e de unidade. Obrigado pela igreja e que eu te peço que o culto de hoje exalte o seu nome e que ao exaltar o seu nome nós nos tornemos como o Senhor, abençoadores de outras pessoas. Obrigado pelo tempo juntos aqui e que os nossos olhos e o nosso coração esteja plenamente voltado ao Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço em teu nome. Amém. Então vamos ficar de pé, nós vamos cantar 3 músicas. Céu, lindo céu. Qual que é a primeira? Bem perto está? Hoje é tempo de louvar a Deus. Vai ter palminha, Ademir? Vamos tentar fazer aquela palminha. Então é só louvar papá. Tá bom? Vamos tentar. Vamos ver a coordenação. O Daniel vai coordenar a palminha. Ele esqueceu o pandeiro hoje, mas ele vai coordenar. Legal. Deus abençoe muito vocês aí.
Queridos, na última música nós vamos dar um coração disposto a ofertar ao Senhor. Se você trouxe a sua oferta, você pode trazer aqui para a caixinha, mas se não, lembra que tem o Pix da igreja, tem a conta, e os irmãos podem ofertar, desde que seja com alegria, com generosidade, e fazendo isso realmente por adoração ao nosso Deus, tá bom? Então, na última música, é o tempo agora. Céu, lindo céu, é isso? É. Daqui a pouquinho a gente chega no céu, já, tá bom. Amém. Que música essa do céu, lindo céu? Uau, gosto demais. Obrigado, Demir, Denise, meninas. Tá bom? Joia, turma. Nós vamos ter um momento de oração. Queria então rapidinho abrir, se alguém tem pedidos aqui da congregação. Rapidamente, alguém tem um pedido de oração, um motivo de gratidão? Fala para mim bem alto, por favor. Levanta a mão e fala aí. Alguém? Fala, Hiroko. Ok. Ok, irmã disse o Almiro, a gente sempre conversa, eles são muito queridos e de fato têm lutado muito na área da saúde. Seu Almiro se recuperando de problemas neurológicos, irmã Nadir sempre lutando para ficar alegre. Vamos orar por eles, ok? Mais alguém? Diga, Maurício. Bom. Tá bom. Vamos orar por eles, Maurício. Ok, esposa de um amigo seu do serviço. Tá bom. Carla. Oi? Daisy? Tá bom. Não vou esquecer. E aí, Carla?
Ok, vamos orar pela aldeia então de Palimiú. Estivemos lá em 2002. Eu conheço esse lugar, orar por eles lá. Os Yanomamis ali sofrendo. E agora tem uma igreja lá. Na época que a gente foi não tinha, né? Que mais? Mais alguém? Mano. Sim? Sim. Tá. Hum. Tá. Tá bom. Pedro e Graça. Quantos anos tem o Pedrinho? Sério? Nossa. Eu conheci ele, era bebê. Uau. Orar então pelo Pedro. Pedro, Graça. E pelo Pedrinho também. O nome da filha deles? Ana. Ok. Nossa, como pode esquecer? Dani saberia, com certeza. Mais alguém? Diga, Júnior. Ok, o seu primo Luiz, que perdeu parte da família. Ok. Uau, orar pelo Luiz. Então ele é crente, Júnior? Ok, vamos orar pelo Luiz, seu primo da Piba. Tá bom. Então só repassando, seu Almiro, irmã Nadir, Daisy, os Yanomamis, Pedro e o Luiz. Ok, vamos orar então. Senhor, tantas questões que nós temos para colocar diante do Senhor, lutas, pedidos e questões que mexem conosco, como família da fé, pessoas conhecidas, outros que o Senhor colocou como contatos e relacionamentos de irmãos aqui. Mas o Senhor é onipresente, é onipotente, é amoroso, e são esses atributos que nós evocamos agora no seu cuidado para cada uma dessas situações, para a vida do seu Almiro e irmã Nadir, que o Senhor os sustente nesse momento em que não é nem possível a gente estar junto deles, que o Senhor cuide deles. O Senhor pode estar lá, o Senhor está lá. Eu sou tão grato pela vida desse casal aqui no nosso meio, muito queridos, e que o Senhor coloque esse amor que nós temos por eles ali, para eles de alguma forma, e que eles se sintam acolhidos aqui pela nossa igreja. Te pedimos pela Daisy, pela saúde dela, que o Senhor a cure e cuide também do esposo, dos demais familiares, e acima de tudo que o Senhor se mostre como Deus, cuidador, soberano, amoroso, salvador para aquela família lá. Te pedimos ali pela aldeia de Palimiú e tudo que tem acontecido, conflitos, possíveis mortes, que o Senhor abençoe aqueles indígenas por quem Jesus manifestou seu amor, colocando irmãos tão queridos ali ao longo de tantos anos. Que o Senhor os livre do mal, cuide daquela igreja que é nascente e que eles ali se fortaleçam na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos ainda pela vida do Pedro, e pelo Pedro, pela Graça, pela Ana, que o Senhor cuide dele na cirurgia. O Senhor que desde muito sabe como nós somos e sabe o que o Pedro tem, que o Senhor abençoe a vida dessa família que é tão querida. Finalmente pedimos pela vida do Luiz, que o Senhor o fortaleça na saúde, ali nesse momento de luta, dê sabedoria aos médicos e dê também para o Júnior, para a Piba, para os irmãos ali, uma unidade que é prova do seu amor e do seu cuidado. Te peço ainda pelas crianças agora, que o Senhor as abençoe na aula, que o Senhor fale com elas sobre o destino eterno, sobre aquela história tão interessante do rico e do Lázaro, e que eles estejam no lugar do Lázaro na história. Esse é o meu pedido hoje, em nome de Jesus. Amém. Turminha, então as crianças podem vir aqui. A Patrícia vai ficar aqui no departamento, correto? Então a Patrícia está com os pequenos até 6 anos. E a Cris vai estar lá no salão. Pode
Quer ir lá por trás, Cris? Isso. Com os maiorzinhos vão lá. Patrícia, fique à vontade se precisar passar aqui. Eu deixei as portas abertas lá, mas está tudo aberto, se quiser depois usar a parte externa, tá bom? Fique à vontade aí. E eu estou aqui de plantão. Qualquer coisa, só me dá um toquezinho ali e eu ajudo vocês para alguma coisa. Mano, que Deus te use muito. Tenho certeza que Deus vai falar conosco hoje. Tá bom? Bom dia. Tudo bem aí? Tudo joinha? Tá bom. Legal. Pedi para vocês abrirem Filipenses, capítulo 4. É o livro que estamos estudando. Filipenses, capítulo 4. Estamos na reta final, podemos dizer assim, daquela maratona, aqueles últimos quilômetros em que o atleta tem que... Já está começando a ver ali a fita de chegada, e estamos já no capítulo 4 e indo para o final do livro. Gente, eu trouxe o óculos achando que não ia usar. Mano, em um mês, cara, minha vista... Mas acho que ainda dá para ficar sem óculos. Vamos ver, tá bom. Joia. Os últimos 2 estudos falamos, e ali de Filipenses 4, 8 e 9, né? Então falamos da importância de manter a nossa mente bem ocupada, ou seja, ocupar a nossa mente com pensamentos de virtude, pensamentos excelentes, pensamentos agradáveis a Deus. Falei para vocês da luta, da batalha que é a gente nutrir, alimentar a nossa cachola, a nossa mente com bons pensamentos. Paulo nos leva aqui e nos levou a pensar de que precisamos nutrir a mente de Cristo. No último encontro, foi um versículo só, 4:9, em que Paulo ele se apresenta como uma escola viva, uma escola onde ele se torna um modelo, onde aqueles que estiveram com ele, ao vê-lo, ao ouvir a respeito dele, ou pertinho ou um pouco longe, aprenderam. E hoje, o tom da carta muda um pouquinho. Paulo agora não está mais dizendo para a igreja o que eles precisam fazer. Paulo é como aquela história em que a pessoa vai sentar e vai mudar um pouquinho o tom da história. E Paulo faz uma coisa muito bonita que talvez todos nós precisemos aprender. Paulo, ele escreve uma nota de agradecimento. Não é uma nota de esclarecimento, é uma nota de agradecimento. Bonito isso. Nessa nota de agradecimento, Paulo, ele diz, olha, estou em condições difíceis, longe de vocês, igreja, em lugar de difícil acesso, preso, com poucos amigos por perto. E eu quero agradecer vocês, igreja de Filipos, por terem tido a sensibilidade de terem vindo me socorrer. Nessa nota de gratidão, Paulo faz questão de dizer que ele não exigia nada da igreja, que não havia nenhuma contrapartida por parte de Paulo, que Paulo não tinha nenhuma expectativa ou exigência de que eles precisavam e deveriam socorrê-lo. Paulo simplesmente diz, vocês me socorrendo ou não, ainda que isso seja muito bom, eu quero dizer para vocês que a minha vida e a minha força vem do Senhor. É Ele quem tem me ajudado a aguentar, a suportar as lutas que eu tenho enfrentado. Entretanto, Paulo diz, vocês fizeram muito bem em me ajudar. E Paulo termina a sua nota, e aí eu fico até arrepiado aqui. Paulo termina a sua nota de agradecimento dizendo assim para a igreja, sabe de uma coisa? Eu tenho uma afirmação confiante a vocês. Deus vai recompensá-los. A generosidade de vocês será recompensada. Hoje
eu quero me concentrar pensando nessa nota de agradecimento com a perspectiva da igreja. O que é que nós, como igreja aqui hoje, desde os mais novos aos mais velhos, podemos aprender a respeito de generosidade, cuidado? No próximo domingo, se o Senhor permitir, eu estarei falando sobre o que Paulo de fato quer dizer quando ele fala: olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Tendo muita fartura, tendo do bom e do melhor à mesa, como não tendo absolutamente nada ao abrir a porta da geladeira. Tá bom? Mas esse tema, semana que vem, hoje, eu quero pensar com vocês a respeito do que é que podemos aprender e como talvez possamos ser conhecido como pessoas abençoadoras. Eu quero que ao final do nosso tempo aqui você reflita diante de Deus e avalie se você é um abençoador, tá bom? A gente vai chegar lá ao longo do nosso caminhar aqui. Então, Filipenses capítulo 4, verso 10, e eu vou sem óculos mesmo. Vamos lá. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Gente, Paulo não está dizendo assim para eles: olha, eu esperava tanto que vocês me ajudassem, por que vocês demoraram? Não. Gente, a nota de agradecimento de Paulo, ela é tão carinhosa, é tão sensível, que Paulo diz: eu sei que vocês queriam ter me ajudado antes. Eu sei que vocês tinham interesse desde sempre, mas não puderam demonstrar esse interesse. Por inúmeras razões, talvez porque o lugar era de difícil acesso, por causa da pobreza ali da comunidade de Filipos, talvez porque de fato Paulo tinha pedido para esperar um pouquinho. Não sabemos o que é que prolongou essa ajuda a Paulo. Mas Paulo diz: não se preocupem, não se sintam culpados por isso. Sabe quando você percebe que alguém quer te ajudar, mas não chegou a hora, e depois que chega a hora, essa pessoa te ajuda, e você diz: obrigado, não se preocupe, eu estava vendo que você queria me ajudar antes, mas é hoje, chegou a hora, obrigado. Versículo 10, Paulo diz: eu me alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. É ou não é? Não é bonito quando a gente percebe Deus usando pessoas para mostrar o cuidado dele por nós? Já passou por isso? Você percebe que Deus está usando pessoas para mostrar o cuidado dele por você. Isso está produzindo em Paulo uma profunda alegria. Eu estou alegre porque eu vejo Deus se utilizando de vocês para mostrar o cuidado dele comigo. É muito interessante essa palavra renovaram, quando Paulo diz: finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Essa palavra renovaram, quando Paulo pensa nessa palavra, escreve essa palavra, ele tem em mente uma imagem. É uma imagem de uma árvore no inverno, seca, folhas secas, aquele aspecto de árvore no inverno um pouco mais seca mesmo, parece que não tem muita vida. E essa palavra renovaram significa que a primavera chegou. E aquela árvore seca, ela agora está florida. Uma das árvores que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto, né, linda? É o ipê. De preferência o ipê branco.
Exigente, né? Eu sou, né? Tem que ser branco. Mas sabem que aqui na rotatória, aqui na frente do frango assado, ali do Doce Roça, ali no meio, tem uma árvorezinha ali. É um arbusto grande. Não sei se dá para dizer que é uma árvore. É um grande arbusto ali. E se vocês passarem por lá, vão perceber que está lá, seco. Tem uma flor. Sabe o que vai acontecer quando chegar a primavera? A mesma árvore vai estar florida. Quem sabe que árvore é aquela? Vamos ver se vocês prestam atenção. Quem sabe? Vocês não vão falar, linda. É um ipê amarelo. Lindo! Quando a primavera chegar, aquele ipê seco, ele vai florir. E é essa ideia que Paulo tem quando ele fala: vocês renovaram o interesse por mim. Não é verdade que você e eu já passamos, ou estamos passando, alguns invernos espirituais? Você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Tempo seco. Não tem fruto, não tem flor, não tem beleza. Tempo seco, de sofrimento, de questionamento, de solidão às vezes. Mas quando chega a primavera, ou seja, quando Deus usa pessoas para mostrar que a primavera chegou e o inverno espiritual acabou, é demais. É ou não é? É muito interessante. Sabe que a vida às vezes oferece, às vezes não, a vida oferece oportunidades. A vida oferece oportunidades para a gente fazer algo muito especial, que é o que essa igreja está fazendo. A vida oferece oportunidades para a gente retribuir a uma pessoa todo o bem que ela já nos fez. Você tem pessoas? Tem, que eu sei. Todos nós temos. Pessoas que já investiram espiritualmente na vida de vocês. Pessoas que você talvez olha para trás, talvez você não tenha mais contato nem com essa pessoa. E você fala: nossa, como eu fui abençoado por aquela pessoa. Às vezes por um conselho, por uma acolhida, por um acompanhamento num período curto de tempo. Você já teve o privilégio de retribuir a uma pessoa todo o bem que ela te fez? Essa igreja está fazendo isso. Ela não está perdendo essa oportunidade, ela está se agarrando à oportunidade de ser uma bênção agora na vida de quem? De Paulo. Queridos, presta atenção. Paulo investiu espiritualmente na vida daquelas pessoas. Paulo gastou seu tempo, a sua energia, seus dons, a sua própria vida na vida dessas pessoas. Agora, essa turma aqui está dizendo: não, agora é nossa vez, Paulo. Agora eu quero que você, Paulo, experimente a nossa generosidade. Nós agora queremos ser abençoadores na sua vida. Bonito isso. O ipê, ele fica seco no inverno, mas logo, logo vai estar bem amarelinho e florido ali na frente da rotatória. Quem sabe você não possa, sempre que passar, se lembrar disso. Deus usando pessoas para cuidar de nós. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha lá, Paulo de novo. Gente, como Paulo é carinhoso.
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu sei o que é ter porta de geladeira cheia com tudo. Hein, crianças? Hein, jovens? Todo tipo de iogurte, danete, açaí. Eu sei o que é ter açaí na porta da geladeira. Sei o que é ter aquele hambúrguer, aquele grandão assim, sabe? Aquele caseiro grandão assim. E eu colocar na chapa. Eu sei o que é ter fundi na despensa para dias de inverno. Eu poder aquecer com pãozinho italiano, com casca grossa de preferência. Mas Paulo diz, eu também sei o que é não ter absolutamente nada. E Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade, versículo 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Cenas do próximo sermão, num capítulo, tá bom? Semana que vem eu vou trabalhar esse bloco. O que significa quando Paulo diz, eu aprendi? E que segredo é esse? De fato é um segredo. Viver contente em toda e qualquer circunstância. Semana que vem. Hoje nós estamos nos concentrando em pensar em como aprender a sermos abençoadores. A exemplo do que acontece com Paulo, escrevendo uma nota de gratidão àquela igreja. Versículo 14, comigo, vamos ler aqui juntos. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. O que Paulo está dizendo é o seguinte, embora eu não tinha necessidade, embora eu não estou exigindo nada de vocês, não estou pedindo nada para vocês, nada. Sabe de uma coisa? Vocês fizeram muito bem em participar das minhas tribulações. Versículo 15. Como vocês sabem, gente, prestem atenção, por favor, enquanto eu leio, nos detalhes do que Paulo escreve aqui. Preste atenção. Versículo 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora, que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Pegaram? Precisa ler mais vezes, né? Mas espero que vocês tenham prestado atenção nos detalhes, as entrelinhas aqui de uma igreja tão generosa. Aqui, se no primeiro bloco havia uma imagem de um ipê seco, mas que floriu, com a igreja renovando o cuidado, o amor por Paulo, aqui há uma imagem na cabeça de Paulo de um investimento. Contribuição é um investimento. Contribuir é igual a investir. Essa igreja decidiu contribuir financeiramente com Paulo, ofertas. E aqui há essa imagem de um investimento. E em tempos de inflação brasileira
ainda baixa comparando com os anos anteriores, os juros querendo subir um pouquinho, começa uma corrida para tentar descobrir qual é o melhor investimento, ou seja, como eu consigo fazer o meu dinheiro render. É sábio fazer isso, e é esperado fazer isso, é prudente fazer isso. Investe em quê? Ouro, câmbio, bolsa de valores, renda fixa, fundo imobiliário, você vai investir em quê? Mas Paulo está propondo aqui e está falando de um outro tipo de investimento. Paulo está trazendo aqui a ideia de um investimento que vai trazer outro tipo de dividendo. Paulo está dizendo o seguinte: invista em vidas. Quando Paulo diz essa ideia de dar e receber, ou quando Paulo diz, o que me interessa é que aquilo que vocês estão fazendo ao investir na minha vida, isso está sendo creditado na conta de vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, o investimento de vocês em minha vida estará e está já trazendo recompensas eternas. Dividendos eternos. Vocês estão acumulando tesouros. Gente, eu sei que é difícil para alguns, mas é uma bênção você separar um tempo e um recurso para investir em pessoas. Quanto jovem correndo atrás do primeiro milhão, e Paulo está dizendo, invista em vidas, vocês receberão dividendos eternos. Eternos. Investimento que tem valores eternos. Invista também no mercado financeiro, que é importante. Mas o que Paulo está dizendo é outra coisa. Vocês estão acumulando tesouros e dividendos eternos. Agora a pergunta é, como? Quais são as características dessa contribuição financeira que essa igreja está dando para Paulo? Por que é que eu estou chamando estes homens e mulheres daquela igreja, jovens ali, de abençoadores? Porque eles contribuíram na vida de Paulo, mas eu quero chamar a atenção aqui de 3 características dessa contribuição. Ao olhar para esse texto que eu acabei de ler, a gente chega à conclusão de que a contribuição deles foi uma contribuição generosa. Aliás, uma contribuição abundantemente generosa. Uma contribuição cheia de graça. Não basta contribuir, é necessário contribuir de forma generosa. Olha os detalhes. Versículo 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo. Nenhuma igreja. Paulo diz, lá nos primeiros dias. E o intervalo dessa carta, até o texto de Atos 16, quando Paulo ele funda essa igreja, passaram-se 10 anos. Gente, presta atenção. Generosidade, ser um abençoador, requer muitas vezes constância. A reputação dessas pessoas era que ao longo dos anos é que eles eram e continuavam a ser generosos. Paulo não está falando de uma oferta pontual, Paulo está falando de um traço de caráter. Vocês eram generosos há 10 anos atrás e continuam sendo. Versículo 16. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Uma contribuição
sem ficar calculando o limite. Não. Uma contribuição sensível. Vocês perceberam que eu precisava mais de uma vez e vocês me deram 2 vezes. Uma contribuição altamente generosa. Versículo 17. Não que eu esteja preocupado, procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. 18. Recebi tudo, e tudo o que tenho é mais que suficiente. Agora, estou amplamente suprido. Quando você for contribuir na vida de alguém, na medida do possível, procura avaliar se a pessoa está sendo suprida, de fato. Queridos, presta atenção. A ideia aqui não é uma contribuição individual. A ideia aqui é que nós, aqui, Igreja Batista Trindade, hoje, como comunidade, a gente tenhamos um hábito, uma prática de sermos generosos com aqueles que precisam. Que baita privilégio sermos uma igreja conhecida por uma igreja generosa, que supre as necessidades quando aparecem. Mas sabe do que mais? Os abençoadores, eles são pessoas generosas. Mas os abençoadores são pessoas que reconhecem e têm uma prática bonita de retribuir a alguém todo o bem que essa pessoa fez. Essa igreja está contribuindo de maneira generosa porque eles estão pensando, não, Paulo está precisando de nós agora, e agora é a nossa vez de ajudá-lo. Pessoas generosas costumam ter um coração muito grato e que reconhecem como Deus usa pessoas para cuidar de nós. É ou não é? A contribuição, ela foi generosa. Os abençoadores são pessoas generosas. Mas a contribuição, além de ser generosa, a contribuição foi sacrificial. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui importante. Não é sempre, mas às vezes, para contribuir com quem precisa, a gente não pode medir sacrifícios. A contribuição foi sacrificial, além de ser generosa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa igreja, localizada em Filipos, Filipos era uma província romana, localizada ali ao norte da Grécia, uma região depauperada e arruinada pela guerra. Uma região constantemente saqueada pelas autoridades romanas. Queridos, Filipos não era uma igreja rica, era uma igreja onde as pessoas que ali sentavam domingo a domingo eram pessoas que viviam em situações de escassez. Não tinha açaí na geladeira deles, nem hambúrguer, nem fundi. Eram pessoas excessivamente pobres. Abre comigo um texto que está bem relacionado a esse texto. Quero que vocês tenham uma ideia do nível de pobreza desses irmãos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Queridos, comigo, a contribuição ela foi generosa, a contribuição foi sacrificial. E olha o que esse texto fala sobre a condição deles. 2 Coríntios 8, 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Paulo está escrevendo na igreja de Corinto. E Paulo quer sensibilizar o coração daqueles irmãos em Corinto quanto a um modelo que já existia. 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica
generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente no privilégio de assistência aos santos. 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregavam-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós por vontade de Deus. Gente, presta atenção aqui. Essa galera, essa turma da igreja em Filipos, que vivia rodeada por saques de autoridades romanas, uma igreja muito pobre. O texto diz que eles se sacrificavam. Está sentado aí na cadeira? De maneira alegre. Eles contribuíam sacrificialmente, porém com alegria no coração. O texto diz, Paulo diz, gente de Corinto, o pessoal da Macedônia, da igreja de Filipos, pede para mim, suplica, para que eles tenham o privilégio de ofertar sacrificialmente e com alegria. Nossa, demais isso aqui, é demais. Como abençoadores, precisamos aprender a contribuir de maneira generosa. Como abençoadores, precisamos aprender a contribuir de maneira sacrificial. Versículo 18. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Agora, presta atenção. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Duas lições sobre contribuir de maneira sacrificial. A primeira perspectiva é a ideia do sacrifício mesmo, de ter que abrir mão de alguma coisa material para poder socorrer quem precisa. A outra ideia que Paulo tem em mente aqui é a ideia de que aquela igreja, como um grupo de sacerdotes, a ideia do Antigo Testamento, levando ao templo ofertas de sacrifício. Mas a ideia aqui de Paulo não é que aquele grupo de pessoas está levando ofertas de sacrifício por expiação de pecado. Não! Aquele grupo está levando ofertas de sacrifício, de louvor e gratidão a Deus. Quem já ouviu aquela história da tribo, aquela tribo aborígena, né, com difícil acesso, difícil chegar ao evangelho, e um grande homem de Deus chega, o missionário começa a pregar, aquela tribo, grande parte da tribo se converte, e ali tem uma escolinha, todos os domingos, de crianças, de 5 a 8, 9 anos, e o missionário estava ensinando sobre a ideia de ofertar a Deus como sinal de adoração, como Deus, muito obrigado, eu sou grato, eu estou devolvendo ao Senhor como parte daquilo que o Senhor tem feito aqui na tribo. E esse missionário ensinando aquelas crianças ao longo de semanas, até que chegou o dia em que cada um tinha que trazer a sua oferta. E na cultura deles não era dinheiro, mas era uma comida. E ali uma fila de crianças, todas ali, e aí cada um tinha uma bandeja, o missionário passava e cada uma das crianças foi entregando o seu melhor alimento como uma oferta de gratidão a Deus. Quando chegou na última criança, um garotinho de 6 anos, ele não tinha nada em suas mãos. Ele mandou o missionário abaixar a bandeja e colocar no chão. E ele foi e se colocou de pé em cima da bandeja. Contribuição, muitas vezes, significa agir de maneira sacrificial. Ou com recursos, ou com a sua própria vida. A contribuição foi generosa e nós, como abençoadores, gente, não dá para perder essas oportunidades na vida. Fica atento.
às vezes está mais perto de você do que você imagina. Quando chegar essa oportunidade, seja um abençoador. Descubra esse privilégio maravilhoso. Aqui no texto, a igreja contribuiu financeiramente, foi a forma de demonstrar cuidado e amor por Paulo. E a contribuição foi generosa. Ela foi sacrificial. E terminando aqui, a contribuição, ela foi sincera. Muito sincera. O texto diz, como lemos aqui no versículo 18, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Contribuição sincera significa que Deus está muito mais preocupado com a intenção do nosso coração do que com o volume de recursos que a gente doa. Interessante, né? Parece paradoxal falar que a contribuição, ela não foi sincera, mas queridos, Cristo nos ensina lições preciosas a respeito dessa questão do coração. A questão de contribuir com a atitude correta de coração. Quem não se lembra da história? Jesus sentado, imagina a cena comigo. Estão comigo aqui? Jesus sentado, de frente, ali, a igreja, o gasofilácio, e Jesus está sentado e está vendo aqueles ricos de Jerusalém chegando e depositando as suas ofertas gordas, volumes e volumes de recurso financeiro ali. E Jesus está olhando aquilo ali e do lado dele estão os discípulos. O que será que o mestre vai dizer agora? E de repente aparece uma viúva pobre e ela deposita 2 moedinhas de cobre. O texto diz, 2 moedinhas de cobre. A moeda que valia menos na circulação da época. E aí Jesus olha para os discípulos, eu posso imaginar a cena e diz, ela foi a que deu mais aqui. Sabe por quê? Porque o que vale é a atitude do coração, não é a aparência externa. Interessante que a igreja não escolhe qualquer um para levar a oferta em mãos para Paulo. A igreja escolhe um homem chamado Epafrodito. Gente, sabe o que significa esse nome esquisito? Epafrodito. Significa adorável. Significa amoroso. Quem foi levar em mãos para Paulo foi uma pessoa adorável e amorosa. A contribuição precisa ser generosa, precisa ser sacrificial, muitas vezes, e precisa ser sincera. Abençoadores são pessoas generosas. Abençoadores são pessoas que muitas vezes não medem sacrifícios para socorrer quem precisa. E abençoadores, acima de tudo, têm a atitude correta de coração. Aquele grupo de pessoas tinha só uma intenção no coração. Deus, muito obrigado por ter usado a vida deste homem para ter abençoado tanto a nossa vida. A gente quer retribuir de todo o coração aquilo que esse homem fez em nossas vidas. Deixa eu contar um segredinho para vocês aqui. E um desafio aqui. Eu estava pensei nisso por causa desse texto, mano. Eu acho que eu tenho 1 ou 2 dívidas de gratidão com algumas pessoas. E esse texto mexeu tanto comigo, que eu preciso pensar como é que eu posso retribuir o bem que essas pessoas fizeram? Como é que eu posso retribuir o investimento espiritual na minha vida? Essa igreja tem uma dívida de gratidão com Paulo e eles não vão abrir mão de retribuir. Mas Paulo é demais, quer dizer, o Senhor é demais. Mas Paulo no versículo 19 termina dizendo assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
20. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Paulo está dizendo, Deus seja louvado por ter usado a vida de vocês para mostrar amor e cuidado por mim. Mas no versículo 19 tem uma pedra preciosa aqui, a gente vai terminar. Gente, que demais isso aqui. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, presta atenção que a gente está terminando aqui. Vocês supriram uma necessidade minha. Deus vai suprir todas as suas. Querido, o que Paulo está fazendo aqui não é só uma oração, um desejo. Paulo está fazendo uma afirmação confiante que Deus fará. Vocês supriram as minhas necessidades. Deus vai suprir as suas. Com a pobreza de vocês, vocês supriram as minhas necessidades. Olha que lindo. Ele diz, Deus, em sua riqueza, vai suprir as necessidades de vocês. Uau! Sabe como esse texto termina? Deus dizendo assim, Paulo dizendo assim, os abençoadores serão abençoados. A vida oferece oportunidades para a gente individualmente ou como igreja, como comunidade, sermos abençoadores. Quando essa oportunidade chegar, agarre-a e seja um instrumento fiel, generoso, sincero e muitas vezes sacrificial na vida de outros. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado por esse texto tão desafiador a nós. Deus, nós desejamos ser e ter a nossa reputação individual e como igreja de sermos abundantemente generosos. Senhor, torna o nosso coração mais generoso. Torna o nosso estilo de vida mais sacrificial. Nos ensina muitas vezes até que abrir mão daquilo que temos para socorrer aquele que precisa. Deus nos ajuda a ter um coração mais sincero em tudo que a gente faz. Deus, queremos ser abençoadores, porque o Senhor tem derramado tantas bênçãos sobre nós. Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos e que a gente encontre oportunidades para sermos generosos e sinceros na vida de outros. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Mano, obrigado. Bom demais. Turma, só brevemente um aviso. Nessa semana, amanhã, deve mudar a quantidade de pessoas que podem estar presentes na igreja, mas nós devemos manter do jeito que é hoje, tá bom? Com 2 cultos pela manhã, até termos uma convicção mais definida de como as coisas estão, tá bom? Então, assim a gente consegue atender hoje, pelo menos minimamente, todos os que querem estar na igreja. E hoje foi um domingo em que várias famílias disseram que não poderiam estar, mas ainda assim nós estamos com os 2 cultos com um número bem razoável de pessoas. Tá bom? Então nós devemos manter assim.
Semana que vem, então, temos jovens e adolescentes no sábado. E quinta-feira à noite, 7h30, nós vamos ter a reunião do departamento infantil. Então, quem já participa do departamento e quem quer participar, tem que conversar comigo nessa reunião, tem que estar na reunião, que a gente repassa como que vai funcionar, como tem funcionado e como deve funcionar o departamento se a igreja continuar ao vivo e presencialmente. Tá bom? Ótimo domingo para vocês. O culto, então, foi gravado, certo, Guinho? Deu tudo certo? Então, depois que o São Paulo for campeão, o culto vai estrear hoje. Ou então não vai, se o São Paulo não for campeão, a gente não vai pôr o culto lá. Tô brincando. Tá bom? Uma alegria ter vocês. É Heloísa, muito bem-vinda, tá bom? Falaram. Eu trarei semana que vem as informações, tá bom? Que semana que vem ainda é maio e provavelmente deve ser sábado bem cedinho, tipo um sábado 8 horas da manhã, tá? Mais alguma coisa assim, mas a gente confirma, tá bom? Então se programem para o sábado cedinho, sei lá, 7, 8 horas da manhã, de conversar como homens aqui, deve durar em torno de 1 hora, tá bom? Obrigado por perguntaram. Legal. Ótimo domingo para vocês, nos vemos aí, Deus abençoe. Valeu.